Aqui com informações para vocês. Olha, ontem foi comemorado o Dia da Gentileza. Foi ontem, né? Eu disse que foi hoje. A data foi criada para reforçar o respeito e a educação que devemos ter uns pelos outros nesta vida. Para entender esse assunto, a gente chama agora, mais uma vez, ao vivo, a repórter Juliana Santos. Juliana, qual a importância dessa data? Eu vou ser bem gentinho com você. Como você tá bonita hoje, com a roupinha de igreja. Vai, Juliana. Oi, Ana, bom dia. Realmente, né? Muito obrigada pelo elogio, né? Já que no clima do Dia Mundial da Gentileza, que de fato foi ontem. E nós estamos aqui com a Deisiane Macedo, ela que é psicóloga clínica. E ela me fez uma pergunta, Ana, que eu não soube responder. E aí eu vou perguntar a ela. Deisiane, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. De onde vem a gentileza? Você me perguntou, eu não soube responder. Eu gostaria que você respondesse pra gente. De onde vem? Então, Juliana, eu acho que é bem interessante a gente refletir sobre o fato de que, para que a gente possa viver em civilização, alguns contratos eles precisam estar estabelecidos, né? Então, Freud, que é o pai da psicanálise, ele tem um livro que se chama Mal-Estar na Civilização. Nesse livro, ele vai falar sobre como é desafiador para a gente lidar com o fato de que o meu desejo é diferente do seu e que, para a gente possa viver em civilização, eu preciso saber lidar com esses limites. Eu preciso respeitar você e preciso respeitar os meus desejos. E a gentileza seria uma característica dessa habilidade de socialização. A gentileza, ela diz muito mais sobre mim do que sobre você. Então, se de alguma maneira eu faço algum contato com você de uma maneira gentil e você não corresponde, talvez eu não precise pensar que eu devo mudar, que eu não preciso ser gentil ou que eu não devo ser gentil, porque isso diz muito de mim, de como eu aprendi a socializar, a lidar com outras pessoas, a não projetar no outro as minhas frustrações, né? E uma coisa que é interessante pensar é que ser gentil não quer dizer abaixar a cabeça diante de agressões ou algo desse tipo, de forma alguma. A gente também não pode romantizar essa ideia de temos que ser todos muito bonzinhos, né? Freud mesmo disse que seríamos muito melhores se a gente não achasse que deveria ser tão bom, né? Se a gente pudesse reconhecer que sim, temos limites, que sim, a gente precisa se impor. Mas isso não significa que a gente deve se sentir superior a alguém ou que a gente deve, de alguma maneira, esquecer que o outro também é um sujeito com afetos e que a gente se afeta diariamente, né? Ótimo. Deisiane, se você quiser, viu, ficar à vontade para olhar para a câmera, viu? Você está com os cabelos muito bonitos aqui, né? Para quem está na experiência Rádio Cidade está vendo, né? Deisiane, nossa psicóloga que está aqui, tem os cabelos azuis, né? Ela está com os cabelos aqui maravilhosos. Então, se você está na experiência Rádio Cidade, aproveita para... Se você não está, né? Aproveita já para baixar o Flexicidade e acompanhar. Deisiane, e a função social? No caso da gentileza. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente não entende muito o que a gente faz. Às vezes são coisas tão simples, como a gente estava conversando aqui, de dar um bom dia quando a gente entra no ônibus, né? De falar ali com o motorista, de falar com o cobrador. Às vezes é falar com o vizinho quando passa na rua. Às vezes é algo simples, de fazer algo bom para alguém, de trazer algo para alguém. Qual é a função social disso para o nosso dia a dia? É importante a gente pensar que tudo que a gente faz envolve uma responsabilidade nossa. Às vezes a gente se queixa de uma ideia assim de porque a sociedade é isso, porque a civilização é aquilo, né? Mas eu faço parte da sociedade, eu faço parte da civilização. Então, eu transformo muito o meu ambiente, né? Então, à medida em que eu chego em um lugar e eu me coloco de uma maneira a não permitir que minhas questões se misturem com a do outro, que eu consiga entender que o meu espaço em casa ele funciona de uma forma, o meu trabalho de outra forma, a rua de outra maneira, a gente consegue ir refletindo sobre esses limiares, né? E a função da gentileza seria muito nesse sentido de fortalecimento desses vínculos. Eu costumo dizer que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo ou querer todo mundo próximo da gente, mas a gente precisa ter minimamente o bom senso de que o outro ele não está ali como uma função de ser um saco de pancadas para eu eliminar minhas frustrações, né?
Então, a gente vê muito, assim, posturas de pessoas no trânsito, pessoas até em contextos hierárquicos, assim, dentro de empresas e etc., que não percebem que a maneira que a gente fala afeta totalmente o clima do ambiente, né, a cultura do ambiente. No ambiente familiar, por exemplo, pensar os pais, como é que se trata essa criança? Essa criança tem o direito de falar, de opinar. Quando essa criança é repreendida, isso é feito com gentileza. Como é que a gente espera, né, que a gente vai criar novas gerações e que elas vão ser mais gentis, mais humanas, se muitas vezes a gente invalida a infância como uma parte de ser humano, né? As pessoas até brincam, dizem assim, é só um projeto de gente, né? Não, essa pessoinha aqui ainda não é gente. Mas né? E a gente precisa ter essa atenção. A gentileza, ela também tem muito a ver, não com um ato que eu faço em prol de uma resposta imediata e que eu venha a ter um ganho imediato, mas realmente enquanto uma postura de eu sou essa pessoa que acredito que o outro ele não precisa ser maltratado por mim e que acredito que aos pouquinhos a gente consegue ir estabelecendo culturas e relações mais amigáveis. Quando a gente olha assim para algumas culturas de alguns países, né, alguns países orientais, como o Japão, Coreia do Sul, as pessoas tendem a ter um respeito muito grande pelo espaço individual do outro, pela privacidade do outro, né? E o dia a dia, nesse sentido, acaba se tornando mais leve, porque as minhas questões acabam sendo só minhas, né, as suas, e quando a gente tem questões em comum são nossas, mas é tão delicado, né, quando alguém pega uma questão sua e projeta no outro, desconta no outro, né, chamando assim no senso comum. E é interessante também, Deisiane, que a gentileza, ela faz a gente se sentir bem, tanto quando a gente faz, tanto quando a gente recebe algo. É interessante, né? É muito interessante. Uma coisa que a gente discute muito na psicologia em termos de relações é o que a gente chama das nossas formações narcisistas, assim, da infância, que não tem nada a ver com o transtorno narcisista, tá, gente? Que está muito na boca do povo e as pessoas falam de uma maneira meio aleatória. Mas o narcisismo, enquanto parte da nossa constituição humana, tem a ver com essa ideia de que, quando a gente é criança, a gente pensa que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? E uma grande libertação e, ao mesmo tempo, um grande choque é quando a gente descobre que não gira em torno do nosso umbigo. Então, é um alívio, porque eu percebo que eu não preciso atender a todas as expectativas do outro, mas também não é um alívio tão grande, porque eu percebo que o outro não precisa atender a todas as minhas expectativas. Então, assim, a gente se sente bem quando o outro trata bem a gente se sente bem quando a gente tem essa oportunidade de promover para o ambiente um afeto positivo, mas a gente também não pode achar que a responsabilidade está sempre no outro, né? Que o outro tem que satisfazer a minha expectativa, mas que enquanto sociedade, enquanto civilização, a gente tem sim o compromisso de entregar para o outro aquilo que não ultrapassa os nossos limites, né? Ótimo, perfeito. Muito obrigada, né? A gente conversou agora com Deisiane Macedo, ela que é psicóloga clínica, e trouxe informações para a gente sobre o Dia Mundial da Gentileza. E é isso, Ana, vale a pena, né? Fazer algo bom por alguém. A gente recebe isso também, a gente se sente bem, faz parte do nosso convívio social e a gente vive, né? Até muito melhor se nós formos gentis uns com os outros. Ana. Obrigada, Juliana, a repórter mais gentil da Rádio Cidade, né? Ele é um